Olá. Nesta análise aprofundada, vamos mergulhar num tema central. Como é que podemos formar melhores opiniões, tomar decisões mais acertadas? Muitas vezes fala-se em pensamento crítico, não é? É isso mesmo. E as fontes que analisamos começam logo por levantar algumas reservas sobre essa expressão, pensamento crítico. Reservas? Como assim? Bem, argumenta-se que pode dar a ideia de que é só pensar um bocadinho melhor, tipo um esforço vago, e se ignora a importância crucial dos factos, da informação concreta, Ah, percebo. E também, e também que por vezes fica reduzido a uma atitude. Talvez saber umas falácias lógicas, mas sem realçar o esforço, o tempo, a atenção que são mesmo precisos. sim, as fontes até fazem uma comparação interessante. Dizem que desenvolver pensamento crítico a sério é como treinar para correr 5 quilómetros em 25 minutos. Exato, não acontece por acaso, exige dedicação. Mas o objetivo vale a pena, certo? Ajudar-nos a navegar neste mar de informação, de desinformação e, pronto, viver de forma mais consciente. É uma ideia que, aliás, recupera o espírito original de John Dewey. E é mesmo por aí que vamos. Queremos explorar os componentes essenciais deste pensar mais rigoroso. Vamos buscar ideias à lógica, claro, mas também às descobertas científicas sobre como pensamos e como erramos, e até à filosofia. Excelente. Então, vamos começar por aí, por essa figura-chave, o John Dewey. Qual era a visão dele? Para o Dewey, o fundamental era aplicar uma atitude científica ao nosso dia-a-dia. O ponto nevrálgico, segundo as fontes, era a capacidade de suspender o juízo. Suspender o juízo. Sim, esperar até ter provas adequadas. Ou seja, transformar aquilo a que ele chamava mera inferência, um palpite, uma conclusão apressada, numa inferência testada, apoiada em evidências. Uhum. As fontes dão exemplo disso, não dão? Dão, sim. Imaginemos que lemos um artigo de opinião que diz que a violência na sociedade aumentou. Ok. Em vez de aceitar logo isso como um facto, a abordagem do Dewey seria: calma, isto é uma hipótese, precisa de ser testada. Onde estão os dados, as estatísticas, os estudos? Tratar a afirmação como ponto de partida para investigar, não como ponto de chegada. Precisamente. E é interessante que, mais tarde, o Dewey até preferiu usar outra expressão: pensamento reflexivo. Ah, sim. Porquê? Parece que ele queria afastar-se da ideia de crítica como algo apenas negativo, de só apontar falhas. Queria-nos realçar a ponderação, a análise imparcial, baseada em investigação. Faz sentido. Menos foco no deitar abaixo e mais no construir uma compreensão sólida. As fontes também mencionam que aplicar isto na sociedade é complicado, não é? Sim, é um ponto importante. A nível social, às vezes reações rápidas, pouco refletidas, até podem ser mais recompensadas do que parar para pensar. É mais fácil aplicar isto a nível pessoal. É uma tensão, e isso leva a outro ponto que as fontes criticam. Confundir pensamento crítico com um simples debate de opiniões. Exato. Muitas vezes sem factos nenhuns. Tipo, discutir a moralidade da eutanásia sem olhar para os dados, para as experiências concretas dos sítios onde já é legal. O que vai completamente contra a ideia do Dewey de procurar provas, de verificar. O exemplo que dão é forte. Sim, o da eutanásia. Se alguém afirma que legalizar a eutanásia leva a que os médicos comecem a matar idosos, pronto, isso não se resolve com opiniões. Claro. Exige observação, estudos sérios, dados. Não é uma questão de eu acho que. Para ilustrar melhor como funciona o pensamento eficaz, as fontes usam uma metáfora visual. O pensador de Rodin versus uma pintura do Caravaggio. Isso mesmo. O pensador de Rodin, aquela imagem icónica, não é? O homem sozinho, curvado, a pensar profundamente, tudo dentro da cabeça dele. Sim, toda a gente conhece. Mas as fontes dizem que é um modelo enganador. Exatamente, enganador porque o nosso pensamento complexo, o pensamento humano a sério, raramente funciona assim, de forma puramente interna, isolada. Nós dependemos de expedientes cognitivos, Expedientes cognitivos. Ferramentas. ferramentas externas que nos ajudam a pensar. É aqui que entra aquela anedota que as fontes contam. Ah, a dos extraterrestres. Sim, raptam uma pessoa e pedem-lhe para multiplicar, sei lá, 13 por 893. Uma conta complexa. E a pessoa. A pessoa pede papel e lápis e os ETs ficam espantados.
Como assim? Vocês pensam com papel e lápis? A piada é que sim, pensamos. A nossa capacidade mental pura é limitada para certas tarefas. Precisamente. E um expediente cognitivo fundamental é a escrita. As fontes realçam isto. Escrever não é só registar pensamentos já prontos. Não! Muitas vezes, o próprio ato de escrever é pensar. É uma forma de articular, de organizar ideias que de outra forma seriam confusas ou demasiado complexas para gerir só na cabeça. Então, a pintura do Caravaggio, São Mateus e o Anjo. Oferece uma imagem mais fiel, segundo as fontes. Vemos o São Mateus a esforçar-se a escrever, talvez com a ajuda do anjo, mas o pensamento está a acontecer ali, naquele processo, a usar a ferramenta. O pensamento como uma atividade que envolve ferramentas e não só introspeção passiva. Essa é a ideia. E essas ferramentas, esses expedientes, não são só escrita. Podem ser réguas, diagramas, modelos. As fontes usam outro exemplo clássico, a ilusão das mesas de Shepard. Ah, sim, lembro-me. Duas mesas desenhadas que parecem ter tampos completamente diferentes. Uma comprida e estreita, a outra mais quadrada. Exato. Parecem radicalmente diferentes, mas Mas se medirmos com uma régua, lá está, o expediente cognitivo, os tampos são geometricamente iguais. É a nossa percepção visual a pregar-nos uma partida. exatamente. E a lição que as fontes tiram é, tal como a visão nos engana, o nosso pensamento rápido, intuitivo, o pensamento casual, também nos pode enganar, gera ilusões. E ilustram isso com um puzzle lógico. Sim, o das três pessoas, pessoa A, B e C. Sabemos que A é casada, sabemos que C não é casada. Ok. A está a olhar para B e B está a olhar para C. A pergunta é, há alguma pessoa casada a olhar para uma pessoa não casada? As opções sim, não ou não se pode saber. A minha primeira reação, e acho que é de muita gente, seria não se pode saber. Falta informação sobre B, não é? E a intuição mais comum. Mas as fontes dizem que a resposta correta é sim. Sim. Mas como? Pronto, aqui temos de largar a intuição e usar um método, um expediente cognitivo, como a lógica, ou simplesmente analisar as hipóteses. Só há duas possibilidades para a pessoa B. Ou é casada ou não é casada. Exato. Vamos ver. Hipótese 1. B é casada. Nesse caso, temos B casada ao olhar para C, não casada. Logo, a resposta é sim. Certo. Hipótese 2. B não é casada. Nesse caso, temos A casada ao olhar para B, não casada. A resposta também é sim. Em qualquer dos casos, a resposta é sim. Em ambas as únicas possibilidades, a conclusão é a mesma. A resposta é sim. É preciso um esforço deliberado para chegar lá. Fica muito claro, a intuição dá uma resposta rápida, mas errada. O raciocínio metódico, embora mais lento, dá a resposta certa. Isto liga diretamente com a ideia dos dois sistemas de pensamento, não é? Kahneman e... Exato! Daniel Kahneman popularizou muito esta ideia, mas as fontes também mencionam o trabalho de Keith Stanovich e Richard West. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o quê? O rápido. É o rápido, automático, intuitivo, associativo. Funciona sem esforço aparente. Mas, lá está, é onde nascem muitos erros e ilusões. Foi ele que nos deu a resposta não se pode saber no puzzle. E o sistema 2? O sistema 2 é lento, deliberado, controlado. Exige esforço, atenção, memória de trabalho. Está ligado à linguagem cuidada, ao raciocínio lógico, ao pensamento abstrato. Foi o que usamos para analisar as hipóteses do puzzle. E as fontes alertam para um perigo interessante. Às vezes, o sistema 1 não só erra, como nos convence de que a resposta certa é impossível de encontrar. Sim. Como no puzzle, parecia mesmo que faltava informação sobre B. Isso pode desencorajar-nos de ativar o sistema 2, de fazer o esforço. E isto também se relaciona com outra crítica ao modelo do pensador de Rodin, o tal pensador solitário. Tem a ver com o lado social da verdade. Exatamente. As fontes contrastam a abordagem que associamos a Descartes, a meditação individual para encontrar a verdade, com a perspectiva de John Stuart Mill.
E o que dizia o Mill? O Mill argumentava, de forma muito forte, que a melhor maneira de testar e validar as nossas crenças é expô-las ao escrutínio dos outros. Ao debate público. Sim, ele falava num convite permanente ao mundo inteiro para provar que as nossas crenças são infundadas. A ideia é que procurar a verdade é um esforço cooperativo. Os outros veem erros, falhas, perspectivas que nós, sozinhos, não conseguimos ver. Reforça a ideia de que pensar bem não é só uma capacidade interna, isolada. Sem dúvida. E para além das ferramentas cognitivas e da cooperação, há ainda outro fator que as fontes mencionam. Há algo mais? Físico. Sim, o ambiente físico. Se pensar bem exige esforço, as condições em que o fazemos importam. O ruído, por exemplo. Ah, claro. As fontes citam estudos, um clássico sobre o ruído do metro em Nova Iorque e o desempenho escolar, e um mais recente, da Agência Europeia do Ambiente, sobre ruído dos transportes e o impacto nas capacidades cognitivas das crianças. Faz todo o sentido. Um sítio calmo ajuda a concentrar, a usar o sistema 2, podemos dizer. Exatamente. Bem, vamos agora entrar nos erros de pensamento mais específicos. Falácias e distorções cognitivas, começando pelas falácias. As falácias, pronto, são erros de raciocínio que muitas vezes até parecem lógicos, parecem corretos à primeira vista. As fontes dão um exemplo disso. Sim, um exemplo subtil. Concluir que existe uma causa única para tudo só porque tudo tem uma causa. É diferente de dizer que todas as pessoas falam uma língua e concluir que existe uma língua que todas falam. O segundo é obviamente falso. O primeiro parece mais plausível, mas a estrutura lógica é falaciosa. As fontes também falam um pouco da história disto, não é? Aristóteles, Bacon... Sim, brevemente, para mostrar que a ideia evoluiu. O Francis Bacon, por exemplo, já incluía não só erros lógicos, mas também erros que vêm da nossa percepção, da nossa educação, da linguagem, da nossa tendência a aceitar a autoridade sem questionar, os ídolos dele. Mas alertam para não ficarmos só a decorar listas de falácias. Exato. O importante é aprender a raciocinar bem, a construir argumentos sólidos. Identificar falácias é útil, mas é secundário em relação a saber pensar corretamente. E ao lado das falácias lógicas temos as distorções cognitivas, os cognitive biases, um termo da psicologia cognitiva. O que são, no fundo? São tendências sistemáticas. Formas de pensar que nos levam a desvios da lógica, a julgamentos imprecisos. Muitas vêm do uso de heurísticas. Heurísticas? Atalhos mentais. Sim, atalhos mentais, regras práticas rápidas. Coisa do sistema 1. São o oposto dos algoritmos, aqueles métodos passo a passo, do sistema 2, que garantem a resposta certa. O exemplo das maçãs é bom para isto. Sim. Podemos contar uma a uma e dividir, algoritmo, sistema 2, ou podemos olhar para o monte e dizer, devem ser umas 50. Heurística, sistema 1. Heurística poupa esforços, mas pode falhar. pode falhar. E as fontes dão destaque especial a uma heurística muito influente. A heurística da disponibilidade. Ok, disponibilidade. O que é isso? É a nossa tendência para julgar o quão frequente, provável ou importante algo é pela facilidade com que nos lembramos de exemplos disso. Se me lembro facilmente, acho que é comum. Exatamente. O problema é que aquilo de que nos lembramos facilmente, o que é mais vivo, dramático, recente, emocional, não é necessariamente o mais frequente ou estatisticamente relevante. Percebo. E as fontes devem dar exemplos disto? Dão exemplos muito fortes. O primeiro tem a ver com 11 de setembro de 2001. Os ataques terroristas, sim, claro. A natureza chocante do evento, a cobertura mediática massiva, tornou aquilo extremamente disponível na nossa memória coletiva. Sem dúvida. E depois? Depois, compara-se o investimento brutal dos Estados Unidos no combate ao terrorismo. As fontes falam nos 8 bilhões trillions de dólares entre 2001 e 2023. Uma verba astronómica. Um investimento em segurança rodoviária. Num ano como 2023, uns 5,4 mil milhões de dólares. A diferença é... É abissal. Mas o risco? O risco real, na altura, era o inverso. Em 2001, nos países da OCDE, o risco de morrer na estrada era umas 390 vezes maior que o de morrer por terrorismo internacional. 390 vezes! Nos Estados Unidos, as mortes na estrada eram tantas que equivaliam a 11 de setembro a cada 26 dias. Incrível.
A heurística da disponibilidade, alimentada pelo medo vívido do terrorismo, levou a que os recursos e a atenção fossem alocados de forma desproporcional ao risco estatístico real. É um exemplo muito poderoso de como a nossa mente pode ser desviada pela vividez de um acontecimento. Qual é o outro exemplo? O outro foca-se na cobertura noticiosa versus as causas de morte reais. Usam dados de 2023 do New York Times e do Our World in Data. E o que mostram? Mostram que os homicídios, por exemplo, tiveram cerca de 42% da cobertura noticiosa sobre causas de morte no NYT. Quase metade da cobertura. É na realidade. Na realidade, representavam menos de 1% das mortes nos Estados Unidos. Menos de 1%. E as causas mais comuns? O cancro e as doenças cardíacas, juntos responsáveis por 56% das mortes, mas tiveram menos de 6% da cobertura noticiosa. Menos de 6% para mais de metade das mortes. A desproporção é enorme. A consequência disto é preocupante. A imagem do mundo que nos chega por certas notícias, muito focadas no sensacional, no invulgar. Pode distorcer completamente a nossa percepção dos riscos. Exatamente. Quem segue as notícias de forma passiva pode acabar por ficar paradoxalmente mais mal informado sobre as verdadeiras proporções dos perigos e dos problemas. O que nos leva a um ponto final que as fontes abordam. A nossa reação a isto tudo. A ideia de que somos falíveis, que o nosso pensamento tem limites. Sim, a reação comum é de desconforto. Pode parecer humilhante, talvez. Uma certa resistência. A tal vaidade humana. Achar que somos a espécie racional por excelência. Como é que as fontes lidam com isso? Apresentam dois contra-argumentos principais. O primeiro é sobre a diversidade. É um erro fazer generalizações simples sobre o ser humano. Tipo, Assim como nem toda a gente é loura, nem todos os humanos são igualmente morais ou malévolos e, importante aqui, nem todos são inteligentes da mesma forma ou o tempo todo. Temos de distinguir o humano paradigmático, um adulto saudável, da enorme variedade que existe, incluindo bebés, idosos com demência. A capacidade para a inteligência não significa que o usamos sempre ou todos da mesma maneira. certo. E o segundo contra-argumento? O segundo distingue sobrevivência evolutiva de inteligência ótima ou racionalidade perfeita. A evolução não permeia necessariamente o mais inteligente. Premia o que é suficiente para sobreviver e reproduzir. Não garante uma compreensão perfeita do mundo, nem comportamentos que maximizem o bem-estar a longo prazo. Pensemos nas lutas de acasalamento nos animais ou nas guerras humanas. São comportamentos que persistem, mas não são inteligentes nesse sentido do bem-estar. As fontes até mencionam o Homo erectus. Sim, um antepassado nosso que sobreviveu muito mais tempo do que nós, Homo sapiens, até agora. E fê-lo sem ciência, sem literatura como as conhecemos. A longevidade de uma espécie não prova, por si só, um tipo específico de inteligência superior. A inteligência pode até ser perigosa se mal usada. Pode-se amplificar comportamentos destrutivos. A conclusão, no fundo, é que ser inteligente, formar boas opiniões, exige trabalho. Exige esforço contínuo, atenção, usar métodos para detectar erros e estar aberto a corrigir as próprias ideias. E o pensamento crítico, ou reflexivo, é o conjunto de ferramentas e atitudes para essa tarefa. Exatamente, é um trabalho constante. Bem, fazendo aqui uma síntese da nossa conversa, começamos por desmistificar um pouco a ideia de pensamento crítico. Vimos que não é só uma atitude vaga. Não, exige esforço e exige ferramentas, os tais expedientes cognitivos. Escrever, medir, usar lógica. Analisamos a nossa própria maquinaria mental, não é? O sistema 1, rápido e intuitivo, e o sistema 2, lento e deliberado. E como o sistema 1 nos leva a erros, como a heurística da disponibilidade. Sim, essa heurística que pode ser tão distorcida pela forma como a informação nos chega, especialmente pelos mídia. Vimos também que pensar bem não é um ato solitário tipo Rodin. A importância da cooperação, do escrutínio público, como dizia o Mill. E até a influência do ambiente físico, o ruído, a calma. E terminamos com a necessidade de alguma humildade. Reconhecer as nossas limitações não como uma vergonha, mas como uma condição humana. O que torna ainda mais importante cultivar a inteligência deliberadamente. Com esforço, com método
E com abertura para mudar de ideias quando as provas o exigem. O que nos deixa talvez com uma pergunta final para quem nos ouve. Se a nossa experiência direta, o nosso dia-a-dia e o consumo passivo de informação podem criar um mapa mental tão distorcido da realidade como vimos com a heurística da disponibilidade, que passos ativos, que esforço deliberado poderíamos fazer para construir uma visão mais precisa dos riscos, das proporções, das prioridades do mundo, para lá daquilo que nos chega de forma mais fácil ou mais sensacionalista?